Bom dia, pessoa maravilhinda. Bom dia, maravilhindas. Deus abençoe você. Que Deus te dê uma quinta-feira e um início de final de semana abençoado por Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada. Lembre-se, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Né? Se você está sentindo dificuldades para dormir, ore esse salmo e você vai trazer aquele sono tranquilo vindo da parte de Deus para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Helena Moraes. Aqui você não vai encontrar outra coisa que senão uma preta daqui do outro lado falando das solicitudes da vida. E eu estava ali arrumando a minha cozinha do café de ontem. E eu estava meditando numa passagem muito importante da Bíblia e eu gostaria de compartilhar com você, né? Você que não gosta desse tipo de conteúdo, tchau. Mas você que gosta e vê até o final, Deus abençoe você. Como eu vou voltar a dizer, aqui eu estou deixando um memorial para você, Caleb, para você, Heitor, e para os netos que vierem. E eu não vou estar mais aqui, né? Porque são bebês, os que vão vir. Vai vir daqui uns 2, 3 anos, sei lá quanto tempo. Então, provavelmente, né? Eu não vou vê-los adultos. Porque a idade aqui, eu já estou no fim da caminhada, né? Com muita saúde, com muito vigor, né? Mas eu tenho que entender que quando eles tiverem rapazes de 20, 25, 30, provavelmente eu não estarei mais aqui, né? Porque essa é a lei da natureza. A Bíblia fala que depois dos 70 é canseiro e enfado. Então eu não estou pretendendo viver essa canseira, esse enfado, não. Mas vamos lá. O texto que eu estava meditando nele, você vai encontrar nos evangelhos. Marcos, Lucas, Mateus, João, né? E eu não vou te dar capítulo nem versículo hoje, não. É bom você procurar e ficar atento. Eu quero dizer principalmente para mulheres que estão passando por algum tipo de problema no casamento. E eu acredito que vocês que estão do outro lado, né, que conhecem a palavra de Deus, já ouviu uma série de pregação sobre essa passagem, já ouviu. Cada pregador tem a sua visão dessa passagem bíblica, né? Isso não é pecado, não. O que você não pode é aumentar, acrescentar a palavra de Deus. Mas dentro dessa passagem que fala a respeito do primeiro milagre de Jesus no seu ministério, né? Que foi a transformação da água em vinho, eu já ouvi N pregações sobre isso, né? E agora, né? Como diz o pastor Márcio Valadão, agorinha mesmo, sabe? Eu estava meditando nessa palavra e me veio ao meu coração, sabe? Uma visão diferente. Eu não estou querendo dizer aqui que as outras pessoas que pregaram sobre esse versículo estavam fazendo coisas erradas. Não. A visão que eu tive para mim. Quando eu falo visão, não é aquele negócio de ficar vendo borboleta, anjo voando. Não. A visão da palavra, sabe? O entendimento que eu trouxe para mim dessa palavra é o seguinte, né? As pessoas falam muito do... primeiro milagre Deus fez em um casamento, né? E faz uma apologia grande sobre isso, né? Como se aquele casamento não tivesse nada de bom, né? Então aquele milagre foi para tornar aquele casamento bom, né? E hoje eu estava vendo de uma perspectiva diferente. O que acontece? Eu estava meditando nessa palavra quando veio no meu coração, e para estar aqui falando com você, eu pedi permissão a Deus, tá? Porque a gente tem que pedir permissão a Deus, senão a gente é só mais um tolo, inventando heresias, né? Veja bem, Jesus, o casamento já tinha acontecido. O casamento nasceu, eu costumo dizer assim, nasceu no coração de Deus.
quando ele viu que Adão estava sozinho, que todos os animais tinham sua companheira, mas Adão não tinha uma companheira, né? Mas Adão também não estava reclamando, né? A Bíblia não me fala que, a cobra tem o cobra, eu tenho antipatia de cobra, gente, vocês não têm noção, eu tenho uma ojeriza. O sapo tem a sapa, a jacaré a jacaroa, tô falando do meu jeito, né? O tigre a tigresa, o leão a leoa, e por aí vai, né? A minhoca o minhoco, e por aí vai. A borboleta o borboleto. Então, cada um tinha o seu casal ali. E Deus olhou na sua infinita sabedoria, olhou para Adão e viu, sabe, que não era bom ele ficar só. Então, ele faria uma adjutora para ele. Então, nós vemos que desceu um sono, uma anestesia celestial sobre Adão. O Senhor abriu, pegou uma parte da sua costela e dali formou a mulher, né? É uma história linda, né? Para mulheres que têm propósito, é muito lindo ler sobre isso. Mas veja bem, Jesus estava no casamento, entendeu? Ele não entrou no casamento depois, não. Ele estava no casamento. De repente, falta o vinho. Aí uns faz conjecturação, que era o Espírito Santo, que faltava o Espírito Santo, alegria, que não sei o quê. Arruma um monte de ladainha para enfeitar, né? E trazer curiosidade para o incauto que não lê a Bíblia. E aí vai se criando, né, uma história fantasiosa na cabeça das pessoas. Veja bem, quando Maria, quem é Maria? A mãe de Jesus, sabe? A chamada Nossa Senhora Santa Maria. Eu não vou contra você, não. Ela é tudo isso e muito mais. E muito mais. Ela só não tem o poder de nos dar a salvação. O único que salva, cura e liberta é Jesus, ok? Mas é uma santa mulher. Então veja bem, ela então chegou perto de Jesus e falou para ele: filho, o vinho acabou, né? Aí uns dizem, o vinho era a alegria da festa, né? Aí você vai para outros versículos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E por aí vai, né, gente? Eu não vou fazer estudo bíblico aqui com você. Eu vou martelar num ponto. Então, veja bem. O Senhor Jesus, então, sabe? Falou para a mulher, não é chegada a minha hora, né? E ele teve um diálogo com a sua mãe e mandou trazer vasilhas, muitas vasilhas, sabe? Com água, né? Encher o recipiente de água. E transformou a água em vinho. E todos ficaram abestalhados, vamos dizer assim, perplexos, sim, admirados, que toda festa serve-se primeiro o vinho bom, o vinho excelente, para depois que as pessoas estiverem bebedadas e não estiver sentindo mais o paladar, vem com um ruinzinho e serve o ruinzinho e ninguém vai notar, não sei a dor de cabeça que deve dar no dia seguinte, né? Então, eles ficaram admirados porque aquele vinho que Jesus havia transformado era melhor do que o primeiro. Só, gente, que ninguém daqueles convidados sabiam que Jesus havia transformado a água em vinho. Eles só estavam se perguntando um para o outro, como? Sempre serve o vinho melhor para depois o pior. Nós tomamos um vinho excelente e vem um melhor ainda, né? Então, eu parei para pensar nisso, sabe? Ultimamente, com todas as redes abertas e com todas as crenças e com todos os pensamentos de muitas pessoas, eu vejo, sabe, como o casamento tem ficado banalizado. Veja bem, né? Eu tenho 34 anos que eu sou casada, né? Se eu falar pra você que eu nunca tive vontade de torcer o pescoço do meu marido, dar nele uma coça, eu vou estar mentindo pra você, entendeu? É claro que sim, mãe.
Porque, ó, eu sou sanguínea e colérica. O meu marido é fleumático. E qual que é o outro, meu Deus? Ah, é fleumático, mais um outro aí que é, sabe, é 1000 anos pra morrer de repente, né? Então eu quero as coisas pra ontem, ele pondera, ele vai, sabe, o que é muito, o que agora, depois de velha, eu tô aprendendo a admirar nele. Porque por eu ser uma pessoa acelerada, né, eu já entrei em muitas frias. Mas veja bem, vendo um pastor de casais aqui na Redes, pregando para casais, e uma senhora escreve para ele, sabe, e ele dá a resposta ao vivo, e ele fala, separa dele. Vai pra polícia, vai passar um carro de propaganda, agora você se releva. Vai pra polícia, vai procurar os seus direitos. Ele tá errado, Helena, muito errado. Helena, você está banalizando a violência. Presta atenção. Quando os meus pais se casaram e tiveram a minha irmã, eu e depois o mais 5 pra frente, sabe? Eu presenciei desde os 6 anos que eu entendo, um se engarfiando no outro, meu pai amolando faca a facão, dizendo que ia passar nós todos na lâmina daquele facão, daquela coisa. A minha mãe deste tamaniquinho assim, eu falava com ela assim, ô mãe, deixa ele falar sozinho, ele tava bêbado, né? E ela voava pra cima dele e era aquela pancadaria. Eu vi isso, sabe? A minha infância inteira e a minha adolescência, até que a minha mãe colocou meu pai pra fora. Conhecíamos Jesus? Não. Conhecíamos a história de Jesus, sabe? A história de Jesus, aquele pregado na cruz com aquela cabecinha, com o cabelo todo feito de babyliss, todo cacheado de babyliss. Eu conhecia a história de Jesus. Eu não conhecia o Jesus da história, entendeu? Porque é uma diferença muito grande você conhecer Jesus, você conhecer a história de Jesus e depois ter um contato com Jesus da história. Faz toda uma diferença, entendeu? E eu fiquei assim abismada e fui passando mais à frente os conselhos desse tal pastor de família, que é um homem velho, é um homem, acho que ele é de São Paulo, do Rio, não sei, tem um número muito grande de seguidores, tem igreja que ele dirige, dá palestra para casais, agora dando ao vivo e a cores um conselho para uma moça que diz que o casamento dela tá ruim, para que ela separe, para que ela vai para a polícia. Isso é errado, Helena, totalmente errado. Você está banalizando a violência, Helena. Não. Sabe por que eu não estou banalizando a violência? E sabe por que esses crentes Nutella de hoje, eu tô falando de crente, viu gente? Tô falando de cristão não. Esses aí que cantava pro Senhor, hoje resolveu, eu vou ser ela, sabe? Esses aí que era pastor, mas que casou uma, que casou 2, que casou 3 e agora tá procurando pelo em ovo e dizendo que o hino mais alvo do que a neve, se você não conhece, coloca no Google assim, ó, música evangélica mais alvo que a neve. Você vai ler a letra daquele hino e você vai ver a maravilha que é. A Bíblia me fala que o Senhor torna os nossos pecados mais branco que a pura lã, mais branco do que a neve, sabe? E agora, um pastor anátema que casou uma, que casou 2, que casou 3, entendeu? Que não tem temor de Deus, que sai da sua igreja para bater atabaque no centro de macumba. Ai, Helena, você tá falando da minha religião. Não, lindinho. Um cristão que se preza, sabe distinguir o certo do errado e sabe que não pode acender vela para Deus e para o diabo, não. Porque isso dá ruim. Não se deve servir a 2 senhores, sabe? Porque certamente um ficará aborrecido e vai ceifar a sua vida, a minha vida, entendeu? Eu até escrevi para esse dito pastor,
Sabe, eu não tive resposta não, né? Porque ele só responde quem convém, quem bate palminha pra eles, quem curte o videozinho deles, chinfrinho deles, a palavra herética que fala. Então presta atenção. Nesse meio tempo, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, sabe? O Senhor Jesus entrou em mim, mas entrou em toda a minha casa. Meu pai entregou a vida para Jesus e virou realmente da água para o vinho uma outra pessoa. Você que tá aí, porventura, ou seja que você conhece outra pessoa, escuta, eles pararam de dizer isso, sabe? A maioria dos pastores, sabe? E não é porque estão dizendo que agora é proibido falar aceita Jesus como Salvador, né? Não, é muito, não precisam julgar essa culpa em cima do Lula, não. Que nesse ponto aí eu vou defender ele, entendeu? Eu não tenho nada a ver com o partido de esquerda, mas nesse ponto aí eu vou defender ele. Não tem nada a ver que é porque o Lula proibiu ou porque tá ofendendo LGBT alfabeto inteiro, não. É porque querem números de pessoas sem qualidades, sabe? A Bíblia me diz que tem multidões e multidões no vale da decisão, sabe? E são muitas poucas pessoas que vão se salvar naquele grande dia que o Senhor vier separar o bode das ovelhas, entendeu? O trigo do joio. Presta atenção. Se você está dentro de um casamento horrível, né? E outra coisa, você vê um monte de blogueira aí que fala o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Para crescer, visualização e ter dinheiro, o título que elas colocam lá, as tal crente. Estou me separando. O povo cai de colher. Helena, você também cai. Eu não tenho paciência com isso não, gente. Se eu ver lá que a mulher ainda é crente, ainda tá com essa prosa ruim, de que meu marido me abandonou, vida solo com não sei das quantas, que não sei o que, eu tô falando de blogueiras que se dizem crentes, entendeu? Que acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Então, eu queria dizer para você que quando você chama o Senhor Jesus para fazer parte do seu casamento, sabe? Ele se torna um casamento modelo. Lembrando que lá naquelas bodas de Caná, já tinha acontecido um casamento, os noivos já haviam casado, sabe? Jesus estava ali para complementar, trazendo a transformação da água em vinho, né? Que serviu de admiração para muitas pessoas. Então, muitos desses religiosos pega essa passagem e começa a interpretar do jeito que eles acham que vai trazer likes, curtição e uma série de outras coisas, né? E dinheiro, né? No Google AdSense. Então presta atenção. Quando nós chamamos Jesus para entrar no nosso relacionamento, sabe? Quando você segura a mão do seu cônjuge, né, do seu esposo. Ah, Helena, eu não sou casada, eu sou amasiada há muito tempo, sabe? Mas eu respeito muito. Tem muitos anos. Ô, filhinho, só falta você ir lá assinar o papel, você é casada. Então, segura a mão, começa a orar, começa a chamar a bênção do Senhor Jesus. O meu marido me agride, ele me bate. Outra coisa que eu vou falar pra você. Quando uma mulher é cheia do Espírito Santo de Deus, o diabo não ousa de forma alguma levantar a mão para ela. É isso mesmo que você ouviu. Se você tá virando tamborim do seu marido, ou conhece alguém que tá virando tamborim do seu marido, essa pessoa não tem intimidade com Deus. E eu estou falando com você algo que eu já vivi na minha pele, né? Que os antigos aqui sabem, né? Com 40 anos, né? Eu tinha 40 anos, 39 para 40 anos, né? Isso já faz 22 anos.
Uma amiga que frequentava a minha casa, eu vou falar pra você outra coisa, cuidado com a amiga que entra dentro da sua casa, entra dentro do seu... Porque tem amigas e amigas, né? Eu tinha uma amiga, a gente, sabe? A gente era praticamente irmã. Hoje ela mudou daqui e tudo, praticamente irmã, sabe? Eu chorava a dor dela, eu sofria com ela e tudo, né? E a gente viveu ótimos anos, sabe? De comunhão. Mas cuidado com essas que enfia na sua casa, sabe? Porque, gente, engana-se você se as pessoas invejam só a pessoa que tem dinheiro, que tem um poder aquisitivo alto. Não, eles invejam a paz que você tem com seu cônjuge, com seu filho, com seus filhos, sabe? Eles invejam a maneira que você é vista, entendeu? Quantas vezes eu ouvi aqui na minha casa, chovia mulher, porque como a vida inteira eu trabalhei com mulher no ministério, então era mulher de manhã, de tarde e de noite, sabe? Pedindo aconselhamento, cada caso mais cabeludo do que o outro, sabe? Casos de traição, de traição, mulher que não gostava de fazer nada, mulher preguiçosa, porca, suja, sabe? De todas as formas. Conheço mulher de trás pra frente, frente pra trás, sem precisar deitar com ela. Então veja bem, quando essa tal amiga de uma igreja de uso e costumes, que não usava camiseta de forma alguma, que não cortava o cabelo, sabe, era tudo despontado, espigado, entrou aqui na minha casa, quando ficou viúva, e vendo a maneira que Daniel me tratava, ela inventou uma história pra ele, sabe, e o trouxa caiu, sabe, e essa pombagira travestida de crente, sabe, conseguiu tirar ele daqui não, quem deu um pontapé nele, julguei ele lá pra fora, fui eu, entendeu? Porque capeta não brinca comigo não, só que eu orava dia e noite colocando fogo no ninho da pombagira, colocando fogo. Não dei moral pra eles, eu não dei moral, sabe? Eu confiei naquele que vive e reina e pra quem eu tinha entregado a minha vida. Ele sofreu pra caramba, gente. Se eu for te contar tem vídeos aí que eu já contei, bem antigo, não sei colocar negócios aqui não, eu não dou conta de colocar isso, sabe? Ele sofreu pra caramba. Daniel era um homem, antes da traição, era um homem que o amor que ele exalava por mim era tão grande que eu quase conseguia pegar, sabe? Tocar, sabe? Mas sabe qual que era as conversas das mulheres que eu enfiava dentro da minha casa? Eu acho tão lindo ele te chamar de benzinho. Naquela época a gente não tinha bicicleta, olha pra você ver, 23 anos atrás, a gente não tinha carro, ele andava de bicicleta e eu tinha célula em outro bairro, né? Ele me levava de bicicleta. Como era só célula de mulher, quando era 9 horas, estava ele lá me buscando de bicicleta e aquela mulherzada, porque eu dava muita célula pra mulher de programa, sabe? Mulher que fazia programa, essas dadinhas, falava comigo assim, ó, eu acho tão maravilhoso, sabe? No momento em que eu não vigiei, essas dita cuja, arriando um trabalho para demônios, colocou o meu nome, colocou o nome do meu marido, porque depois elas próprias vieram até a mim para falar o que tinha feito, sabe? Macumba não pega em crente. Vai acreditando, vai acreditando. Se você não fechar todas as portas para que o demônio não entre na sua vida, sabe? Ele entra, arrebenta e faz tudo para te destruir. Então, como eu vivia amarrando ele, mandando fogo nele, sabe? Ele vivia dizendo também na boca das endemoniadas, eu vou acabar com você, eu vou te destruir. Gente, ele quase me destruiu, porque eu quase morri de vergonha, sabe? Sabe, a mulher quando ela é traída, quando ela é uma mulher direita, né? Porque quando ela não é, ela vai dar o troco, né? Então a mulher quando ela é direita, ela sofre pra caramba. Mas também quando ela é uma mulher de Deus e sabe que se Jesus está no casamento, ele transforma a água em vinho, sabe? Eu fui bater meu joelho no chão. Quanto tempo
tempo, Helena, que ele ficou fora de casa? 4 meses. Eu o coloquei pra rua. 4 meses. Depois levei ele até no juiz para separar, sabe? E o meu pastor naquela época, sabe, temente a Deus, falava comigo: Helena, não faz isso. Helena, não separa. E graças a Deus, né, Gil, eu tava com tanto ódio que eu queria separação. Graças a Deus que chegou lá na hora lá, eu tenho vídeos aqui que contam o que aconteceu dentro daquela sala de audiência diante do juiz. Vocês vão ficar passada de ver, sabe? Eu fui com o coração cheio de ódio, mas o Espírito Santo estava lá e trabalhou de uma forma tremenda. Aí, Helena, você voltou pro Daniel e ficou I love you GT, minha filha. Ele colheu fruto dessa traição, porque ele sofreu pra caramba, sabe? Ele sofreu porque cada vez que eu olhava pra ele, eu sentia um ódio tão grande que vocês não têm noção, sabe? Mas eu sou de Deus, eu sou do Senhor. E eu sabia que eu não poderia viver dessa forma, sabe? Depois disso, o diabo pelejou de todas as outras formas. E eu quero dizer pra você, eu sou mais que vitoriosa em Cristo Jesus. E você também é, Então, sabe? Para de ouvir esses coaches, porque hoje nós vemos coaches falando a respeito da Coca-Cola, da Pepsi, da Fanta, do Picolino, fazendo comparação. Não se compara nada com palavra, mas as pregações de hoje, para prender você que... Tá vendo essa flor? Tá vendo essa banana? Tá vendo essa banana? Essa banana nunca vai deixar de ser banana porque ela é uma banana. Os cultos tá sendo assim. As pregação tem sido assim. Não se fala de palavra. O seu nome é Helena. Você já sofreu muito. As profetadas da carne. Escuta, hoje é muito fácil saber quem é quem. O computador tá aí, as mídias tá aí, pra saber quem que é quem. Para de cair nessa lorota, sabe? Porque o evangelho, ele tem propósito, ele exorta, ele edifica, sabe? E ele consola. Se você não tá ouvindo palavras que te exorta, que te consola e que te edifica, cai fora desse lugar, que esse lugar não tem nada de Deus não, que só fala que você é sofredor. Daqui a pouco vão falar que você é mais sofredora do que Jesus sofreu naquela cruz do Calvário, sabe? Vai beber água limpa, e água limpa você encontra na Bíblia, sabe? Levanta dessa pasmaceira em que você se encontra nesse... Ai, tadinho de mim, sabe? E vai levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque seus filhos, a sua família, os seus amigos, amigas, está de olho em você, sabe? Está de olho em você para ver quantas vezes você vai ficar lá rolando no pó e na cinza. Lembra de Jó? Os 4 amigos dele só falavam besteira. Só tinha um lá, né? Que reconhecia que tudo que Deus faz é perfeito, sabe? E Jó lá sofrendo, fedendo, a mulher em luto por 7 filhos, a mulher lá amaldiçoou seu Deus e morre, que nem Deus dela era, gente, era só dele. Amaldiçoou seu Deus e morre. Aí ele naquela sabedoria, coçando, sem nada, aquele tanto de amigo, chinfrim, conversando borracha, nu, saí do ventre da minha mãe, nu, voltarei pra lá, sabe? Mas depois o Senhor chama ele para conversar tete a tete, sabe? E depois a gente vê ele falando: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço de contigo andar. Tem uma diferença muito grande, sabe? De ser crente e ser cristão. O crente vive de oba-oba e de pregações coach. O cristão, ele quer saber aonde que é que eu tô errando. Eu preciso da cobertura do sangue de Jesus na minha vida. Eu preciso nascer de novo,
sabe? Eu não tenho o direito de ficar em cima do muro, sabe? Essa é a posição do cristão. Eu vou salvar meu casamento, porque a Bíblia fala, querida, que a mulher sábia que edifica a casa não é o homem. Não adianta você querer procurar no seu marido um jeito dele edificar a casa. A Bíblia deu, o Senhor deu essa função para mim e para você, mulher. Então vamos parar de churumelas, coitadinho de mim, porque sua mãe não pode te ajudar, seus amigos não podem te ajudar, vizinho, ninguém pode te ajudar, a não ser você mesmo, com o auxílio do Espírito Santo, que está aí do seu lado, sabe? Com gemidos inexprimíveis, interpretando as suas lágrimas. Eu lembro que um dia eu tava passando roupa, naquela época eu passava até tapete de chão. Eu não passo mais nada, quem quiser que passe a sua. Eu vou ficar passando roupa o dia inteiro, não. Então, eu passava até tapete de chão. E eu tava aqui abandonada, largada, sofrida, largada. E eu tava ali, naquele cantinho ali, ó, passando roupa, né? As crianças estavam na casa da minha amiga, brincando, né? E eu tava aqui sozinho, sabe? E eu liguei na Atalaia. Eu não sei se existe Atalaia não, mas o rádio é boa, gente. Eles dessa a lenha no Universal, mas eu vou te falar com você, viu? O cristão que abre o coração pra ali recebe bênção sim. Então, de repente, lá na Atalaia começou a cantar aquele hino, sabe? Há muitos feridos que choram de angústias e de dor. É lindo, sabe? Uma parte fala assim, ó, seja o bálsamo e a ferida sarará. Eu era uma soldada ferida, sabe? Eu tava ferida, mas quando eu ouvi isso, sabe? Aquilo entrou dentro de mim, deu uma explosão dentro de mim, sabe? E esse hino me deu uma força interior para me levantar do pó, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Hoje, eu e o Benzinho, né? A gente se trata assim, Benzinho. E depois disso, gente, nosso Deus, a minha mente deprimida, pregava cada peças em mim. E eu quero dizer para você, hoje, sabe? O meu marido, ele tem um zelo muito grande por mim. As pessoas acham que eu sou enclausurada. E eu dou todo pano pra mãe pra dizer pra elas que eu sou enclausurada. Ele me tranca aqui porque eu não gosto que eu saia. Eu não gosto que eu saia mesmo, não. Porque eu tenho uma mania de tropeçar, gente, vocês não têm noção. Eu tropeço, eu saio tropeçando. Aí ele tem o maior zelo, o maior cuidado, sabe? Hoje nós somos dois velhinhos, sabe? Ele com 64, eu vou fazer 63, sabe? Mas nós somos o velhinho que quando um perde o sono à noite, o outro perde também. Só para velar, sabe? O outro, para velar de negócio de morrer, não. Só, o Vitor tá ficando grande, né? Aguenta a mão aí. Você chegar até no final aqui, ó. Muito bom ter você aqui. Só para, sabe? Para olhar a respiração do outro, sabe? Cada buraquinho, cada poro do meu corpo respira respeito por ele, sabe? A minha mente se volta para ele, sabe? E a gente fica aqui discutindo quem vai morrer primeiro, né? Mas é assim, de brincadeira. Lembrando que este é o dia que o Senhor fez, nós vamos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Operando Deus, qual vai ser a quenga que vai destruir seu casamento? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro.